Tá, foi. Bom, então, na aula de hoje a gente vai falar sobre população, amostra, parâmetro estimador, enfim, a gente já falou sobre esses conceitos, mas a gente só vai reforçar porque a gente vai falar sobre estimadores, né, nessa aula, então é bom a gente relembrar esses conceitos, né, e a gente vai falar sobre propriedades do estimador, por exemplo, sobre viés e consistência. Então, a gente tem um problema geral, né, na estatística, que é o seguinte: a gente quer tirar conclusões sobre toda a população, mas a gente não consegue olhar todos os indivíduos daquela população, né? Por exemplo, se você estiver olhando, no caso daquela questão dos peixes, né? Você quer investigar qual o comprimento médio de peixes adultos de uma determinada espécie num determinado rio, sei lá, para saber se não está tendo pesca predatória, as pessoas estão pescando o peixe antes de atingir maturidade. Isso, por exemplo, é um problema sério no Espírito Santo, que tem o peruá, que é um peixe muito consumido, né? É um peixe que as pessoas da região gostam muito, lá da região litorânea do Espírito Santo. Então, eles estão com um problema, pelo menos lá na capital, de os peruás estão ficando cada vez menores, cada vez menores. Quando eu era criança, eu comia lá, peruá era um peixe muito grande, sei lá, quer dizer, muito grande para mim na época. Um peixe mais ou menos, sei lá, não sei, meio metro que a gente comia, né, na época. Hoje em dia, você vai comprar um peixe, sei lá, ele deve medir talvez uns 20 centímetros. Então, assim, as pessoas estão caçando, estão pescando cada vez mais cedo, né? Então, enfim, é só uma questão de motivação, né? Você quer ter uma ideia sobre a população, né, de uma determinada região, e para isso você investiga uma amostra, né, uma amostra daquela população. Então, talvez, nesse caso dos peixes, você conseguisse investigar que das suas amostras estão ficando com peixes com um comprimento cada vez menor, né, dos peixes adultos, indicando que pode existir um tipo de pesca predatória, né? E dependendo mobilizar as pessoas da região, então, os pescadores, enfim. Mas o objetivo vai ser esse. A gente não consegue olhar a população inteira, mas a gente olha uma amostra. E aí, com o que a gente observa da amostra, a gente infere sobre a população. Então, a gente vai ver um conceito-chave aqui, é que as amostras, em geral, vão ser diferentes, né? Cada vez que você coletar uma amostra, vai vir uma amostra diferente. Então, se essas amostras são diferentes, os resultados da inferência vão ser diferentes, né, para amostras distintas que você coletar. Então, isso tem que acender um alerta na nossa cabeça, que vai dizer, por exemplo, né, se eu olhar para x barra, que a gente estava discutindo antes, né, que era a média amostral, esse cara aqui, por exemplo, é somatório de xi sobre n. Esse aqui é a média amostral, né? Ele muitas vezes é usado para estimar a média populacional. Então, você colhe a sua amostra, calcula a média e pronto, esse é o valor que você vai usar para estimar a média da população. Aí, uma questão que talvez vocês não tenham percebido até o momento, mas que é muito importante, é que esse cara tem uma distribuição de probabilidade. Esse cara daqui, né, como ele é aleatório, como ele depende dos dados, e os dados são aleatórios, então ele em si é aleatório também. Então a gente vai ver propriedades dessas estatísticas, né, ou desses estimadores que a gente vai definir lá na frente, e essas propriedades são muito importantes, porque elas é que vão justificar o uso desses caras para estimar os parâmetros que eles querem estimar. Tá? Então, vamos ver algumas definições aqui para ficar tudo claro. Então, a primeira é a população, que é um conjunto de todos os elementos de interesse no estudo. Então, no caso dos peixes, seriam todos os peixes que habitam aquela região de interesse. A amostra é um subconjunto que você escolheu aleatoriamente dentre os elementos da população. O parâmetro é uma quantidade numérica que representa a característica da população. Por exemplo, um parâmetro seria a média de todos os peixes daquela região, do comprimento de todos os peixes adultos daquela espécie naquela região. Tá? Esse parâmetro é desconhecido sempre. Os parâmetros, em geral, são desconhecidos, tá? Porque não tem como olhar a população inteira. Então, um parâmetro é uma quantidade numérica referente à população. Um estimador. O que é um estimador? O estimador é uma variável aleatória que você define em função da amostra para estimar um parâmetro da população. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá
o valor esperado do comprimento dos peixes adultos igual a μ, isso aqui é na população, tá? Isso aqui é na população. Quando eu escrevo isso, eu quero dizer que na população toda, a média é μ. E esse μ é um número que eu desconheço. Tá? Então, na minha amostra, eu não consigo trabalhar com esse valor esperado, porque eu não consigo calcular ele. Eu não consigo olhar a população inteira para calcular, mas eu consigo calcular o x bar, que é 1 sobre n somatório de xi, onde i vai de 1 até n. Tá? Então, isso aqui é na amostra. Né? Na amostra. Então, o que acontece é, o meu estimador é uma função da amostra. Né? A minha amostra, no caso, é o x1, x2 até xn. Essa é a minha amostra. Tá? Então, a média, o meu estimador, no caso, ele é a média amostral. Esse x barra aqui é a média amostral. Média amostral. Tá? Então, o que acontece? Essa é a noção de estimador. Estimador é uma quantidade amostral usada para estimar uma quantidade que é populacional e desconhecida. Tá bom? Então, um estimador para a média populacional é a média amostral. Bom, e o procedimento de inferência, né, essa palavra inferência, ela significa, é uma área, né, da estatística que faz tirar conclusões sobre uma população tendo como base uma amostra. Então, é como você conclui coisas sobre uma população com base em olhar uma amostra. Então, em termos de notação, a gente vai falar o seguinte. Aí eu coloquei os termos que a gente definiu aqui, mas com as notações. Então, população, né? Quando você for falar de população, a gente vai sempre especificar nesse curso uma distribuição de probabilidade para a população. Então, por exemplo, aqui, no caso dos peixes, eu poderia ter que o comprimento dos peixes, que é esse x, é uma variável aleatória normal, e aí os parâmetros aparecem aqui, ó. Esse aqui é o primeiro parâmetro, que é a média populacional, e esse é o segundo parâmetro, que é a variância populacional. E o objetivo da inferência é definir um estimador para média e um estimador para variância. E aí, lá na frente, a gente vai ver como tirar conclusões, né, sobre isso. Mas agora a gente só está vendo a construção dos estimadores. Tá? Então, vou colocar aqui, né, os meus parâmetros são os valores que caracterizam a distribuição. Então, são esses valores numéricos aqui que são desconhecidos. No caso da normal, esses parâmetros eles têm uma interpretação que é a seguinte: o primeiro deles é a média da população e o segundo é a variância da população. Tá? Eu acabei pulando a amostra. Vamos ver o que é uma amostra aleatória simples. E aqui, sempre que eu falar amostra aleatória simples, eu vou abreviar para chamar de amostra só, tá bom? Mas é a mesma coisa para a gente aqui. Então, as amostras aleatórias simples são medições repetidas, né? Então, eu faço a primeira medição, então eu coleto lá o primeiro peixe, esse é o x1. Coleto o segundo peixe, esse é o x2. Coleto o enésimo peixe, esse é o xn, tá? E sempre de forma independente, tá? Então, quando eu falar que eu tenho uma amostra aleatória, eu estou supondo que essa amostra é independente, tá? Então, estou supondo que o primeiro não depende, né, o valor da primeira medição não depende do valor da segunda e assim sucessivamente. E, em geral, né, o valor n a gente vai usar para denotar o tamanho da amostra. E aí ficou faltando o conceito de estimador. Né? No caso, a gente estava mostrando antes o x barra, que era um estimador para mim, né? Então x barra é um estimador para mim, mas, de forma geral, o que eu vou ter é o seguinte: eu tenho um parâmetro que é θ. Tá? Esse θ é uma notação geral, esse θ sem o chapéu. Tá? Então, no caso da normal, eu posso ter, por exemplo, θ igual a μ. Eu também posso ter θ igual a sigma 2. Tá? Se o θ for igual a μ, então a notação θ chapéu, ela significa um estimador para μ.
É isso que ele significa. Como ele é um estimador para mim, ele vai ser, às vezes a gente vai denotar assim, uma função da amostra. É como se ao invés de θ-chapéu aqui, fosse uma f qualquer, uma função f de vários argumentos. No caso da média, o meu f, ele era o somatório dos xis sobre n, né? Ou 1 sobre n, somatório de xi, onde i vai de 1 até nz, tá? Então, isso aqui é só notação, tá? Essa questão de botar θ, chapéu igual a θ, chapéu de x1 até xi. É só para vocês terem em mente que o estimador para um parâmetro... Aqui, desculpa, coloquei errado. Estimador para... Em geral, aqui é estimador para θ, tá? Então, aqui, o meu exemplo seria algo assim. Mi chapéu seria igual a x barra. Por quê? Porque quando eu coloco um chapéu em cima, eu tenho que ler estimador para mim é igual a média amostral, tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre esse conceito? Sobre esses conceitos que eu apresentei? Ficou alguma definição confusa? Alguém quer que eu repita alguma parte? Tá, então vamos voltar. Bom, então vamos falar um pouco sobre a média amostral, né? A média amostral, ela é construída para estimar a média da população. Então, a média da população é o valor esperado de X, tá? Que eu estou com uma população X. Aí, quando eu vou pegar a média amostral, né, ela vai ser definida como X com a barra em cima, né, X barra, e ela é dada como somatório dos xis divididos por n. Né? Então, é dada dessa forma daqui. E eu disse para vocês, tá, a média amostral é um estimador para a média populacional, mas será que essa média é um bom estimador? Será que faz sentido usar a média amostral para estimar a média populacional? Então, para eu falar que um bom estimador, eu preciso definir o que é isso. Né? Então, a gente vai falar que um bom estimador é aquele que tem boas propriedades. Então, ok, né? Nada foi sanado. Bom, pelo menos a gente já sabe, então, o que a gente precisa tratar. A gente precisa definir o que são boas propriedades. Né? O que são boas propriedades? Então, por exemplo, né, aqui a gente tem a seguinte sentença. O x barra é não viesado e consistente na estimação de μ. Então, essas são duas boas propriedades. Não viesado e consistente. E a gente vai ver o que essas duas coisas significam. Tá? Então, essa parte aqui eu não vou tratar. Então, vamos ver. Eu vou dizer o seguinte. Eu vou definir, a primeira propriedade é não viesado, que a gente vai ver. A segunda é a consistente. Tá? Então, vamos ver o que é não viesado. Então, falando sobre o estimador não viesado, a gente tem a primeira definição. Né? O viés do estimador ele é definido pela... Vê se vocês entendem o que significa essa expressão aqui. É definida pela média do estimador menos o que ele quer estimar. Não é isso? Então, E de θ-chapéu é a média de θ-chapéu. Ou seja, a média do estimador. Esse cara aqui, média do estimador. Quando eu faço a diferença entre a média do estimador e o θ, eu estou calculando a diferença entre o valor médio do estimador e o que ele quer estimar. Eu vou chamar essa diferença de viés. Então, se essa diferença for positiva, quer dizer que o estimador consistentemente fica estimando um valor maior do que o verdadeiro valor do parâmetro. E se esse viés for negativo, ele em média, tende a estimar valores menores do que o verdadeiro valor do parâmetro. Tá? Enquanto que se ele for não viesado, quer dizer o quê? Quer dizer que o estimador é não viesado na estimação de θ, se o valor esperado é θ. Então, ó, se o θ-chapéu é não viesado, então quer dizer que o E de θ-chapéu é igual ao θ. Então, se eu substituir aqui por θ, né, porque se é não viesado, então E de θ-chapéu é θ,
Então, aqui vai dar θ menos θ, que é zero. Tá? Ora, então, corresponde à nossa visão intuitiva. Se o estimador é não viesado, é porque o viés é zero. Tá? É porque ele não tem viés. Porque, em média, ele acerta o verdadeiro valor do parâmetro. Então, antes de mostrar a conta, vamos ver um exemplo ilustrativo. Tá? Então, aqui eu tenho o seguinte, vamos olhar para esse desenho aqui, para o desenho A, e vamos olhar para o... Não, na verdade, vamos olhar para esse... Vamos olhar para o desenho C e para o D, tá? Deixa eu escrever com preto, que assim acho que vai ficar um pouco difícil de enxergar, tá? Então, o que acontece? Esse xizinho aqui representa o comportamento do estimador, tá? Então, o xizinho vai corresponder a diferentes valores do estimador, tá? Ou seja, de θ chapéu. Essa bolinha aqui no meio representa o θ, tá? O verdadeiro valor do parâmetro. No caso, né, da média, esse cara é a média populacional. Então, θ é o parâmetro. Tá bom? Então, aqui, vamos olhar para o C e para o D. Então, nesse caso, nota que os valores de θ chapéu estão, em geral, centrados no θ, né? Eles não acertam exatamente no θ. Alguns chegam mais perto, outros chegam mais longe, mas, em geral, eles estão ao redor do que eles querem estimar, que é o θ, né? Que é esse pontinho aqui no centro. E no D? No D, não. O D está totalmente enviesado, porque os valores, né, os valores do estimador estão totalmente fora do θ, né? Fora do que eles querem estimar. Então, aqui no caso, em C, eu tenho um estimador não enviesado. Enquanto que no D, eu tenho um estimador enviesado. Tá? Em geral, eu vou preferir estimadores assim, né? Eu vou preferir estimadores como C. E eu vou recusar estimadores como em D. E a gente falou anteriormente, né, que a média amostral ela se comporta como C, ou seja, ela é não enviesada para estimar θ. Bom, e aí a gente tem uma outra questão também que é importante, que é a questão da variabilidade. Né? Então, a primeira questão é o baixo viés. Tá? Então, deixa eu colocar aqui a classificação em termos de viés e em termos de variância. Então, ó, o 1 é o quê? Bom, os valores estão centrados ao redor do θ. Então, 1 é não enviesado. Não enviesado. E vamos olhar a variância, tá? A variância do estimador, nesse caso, é alta, porque, em média, tudo bem, em média está no centro, mas às vezes tem uns valores bem longe, né? Em comparação com o C, por exemplo, a variabilidade aqui é bem alta. Então, aqui a variância é alta, tá? Deixa eu colocar aqui é A, né? Tá? Em B, o que acontece? Em B eu tenho um estimador que é viesado, né? Ele é viesado, e a variância ainda é grande, né? Porque, em geral, está bem dispersa. Se você comparar com D, a variância também é grande. Então, aqui eu tenho variância alta. Variância alta. E o C? O C é não viesado, como a gente viu, e ele tem a variância baixa. Tá? A variância é mais baixa que a variância do A. E no D, a gente tem um estimador que é viesado e a variância é baixa. Tá bom? Fez sentido, pessoal, a interpretação desse desenho? Ficou alguma dúvida?
Então, quando a gente fala de viés, a gente está se referindo a isso. Se, em média, o valor que se observa para o estimador coincide com o valor do parâmetro. E é isso que a gente vai ver no caso da normal. No caso da normal, não, desculpa. No caso da média amostral. Tá? Porque a gente estava falando aqui atrás que x-bar era não viesado e que era consistente. Então, vamos ver que o x-bar ele é não viesado. Então, isso aqui vai ter tudo a ver com o que a gente fez agora, antes de começar a aula. Então, eu quero ver se x-bar é não viesado. Então, eu vou escrever aqui. X-bar não viesado. Aí, qual a definição de ser não viesado? Significa que o valor esperado de x-bar tem que ser igual a μ. Tá? Então, é isso que eu vou ver. O valor esperado de x-bar é μ. Então, aqui é onde μ é o valor esperado de x. Então, aqui eu tenho média populacional e aqui eu tenho média amostral. Será que a média da média amostral é μ? Não sei, vamos ver. Então, isso aqui vai dar de 1 sobre n somatório de xi, não é isso? Aí eu estou considerando, como a minha população tem média μ, então, cada replicação, né, que aparece na amostra também vai ter valor esperado igual a μ. Então, o valor esperado de xi vai ser igual a μ para todo i, para todo i, tá? Aí, o que vai acontecer? Aí entra aquele raciocínio que eu tinha falado com vocês, naquelas propriedades, valor esperado da soma, que a gente estava fazendo. Porque isso aqui é valor esperado de constante vezes uma variável aleatória. Essa aqui eu vou chamar de S, essa soma aqui. Então, isso aqui vai dar valor esperado de constante vezes variável aleatória, a constante sai, vai ficar de S. E agora? Agora, né, o valor esperado da soma, que fica 1 sobre n, esse valor esperado da soma é o valor esperado de x1 mais xn, não é isso? Então, continuando, isso aqui vai dar 1 sobre n. Esse valor esperado vai dar o valor esperado de x1 mais o valor esperado de xn, que vai dar n vezes, porque todos esses caras aqui vão dar μ, né? Se a gente olhar aqui em cima, o valor esperado de todos os xi são μ. Então, aqui vai dar μ, aqui vai dar μ, todos eles vão dar μ. Então, vai dar n vezes μ. Essa parte aqui dá n vezes μ, e aqui dá n. Então, aqui deu μ, não foi isso? Tá bom? Então, olha só que legal, né? A gente mostrou que o valor esperado de x barra é μ. Ou seja, a gente mostrou que o x barra é não viesado. Logo, o x barra tem uma boa propriedade, né? Ele tem uma característica desejável na hora de estimar o verdadeiro valor do parâmetro, né? Então, nota que o comportamento de x barra seria algo do tipo um desses dois aqui, a depender da variância. Se a variância for pequena, é mais parecido com C, se a variância for maior, mais parecida com A, tá? Alguém ficou com dúvida nessa parte? Não sei se você tem um exemplo de exercício aí para... Sim, deixa eu catar aqui mais na frente. Tem o exemplo 1. A única coisa que está faltando agora é ver o valor, é ver a variância. Então, deixa eu fazer a variância de novo, e aí a variância com vocês, que é parecida com o que eu fiz no início, e eu faço esse exemplo. Tá? Então, eu vou fazer mesmo. Agora eu tenho que ver só a variância, aí depois eu volto para ver essas partes mais teóricas. Porque aqui eu estava falando do quê? Eu estava falando do viés. O efeito do viés seria diferenciar essa situação dessa ou essa dessa. E agora, quando eu estiver falando dessas duas situações? Aqui eu tenho uma variância maior do que aqui. Então, o objetivo agora é olhar para a variância de x barra.
e ver o que acontece com ela, ver se essa variância é grande ou se ela é pequena. Então, a gente vai fazer o seguinte, isso aqui vai dar var de 1 sobre n somatório de xi, esse cara eu vou chamar de S. Aqui eu comi os índices, tá? Mas é só indo de 1 até n, tá? Eu subi com esses índices aqui. Então, a variância de x barra é dessa forma, constante, né? Sai da variância ao quadrado, constante multiplicativa, né? Vai ficar var de S, ou seja, 1 sobre n2, variância de x1 mais até xn, e aqui variância da soma, quando eu tenho independência, né? Então aqui eu estou usando a independência, isso aqui vai dar var de xi, x1 mais var de xn, né? Então, deixa eu... e aí, então, isso aqui vai dar 1 sobre n2. Agora, eu não coloquei para vocês, né, mas deixa eu colocar só uma anotação. Vou chamar aqui a variância do xis, eu vou chamar de sigma 2. Tá? Não quer dizer que os xis sejam normais, é só uma notação para variância. Então, a variância de cada um deles vai ser sigma 2. Então, aqui vai dar n vezes sigma 2, né? Porque esse cara é sigma 2, esse é sigma 2, todos são sigma 2. Você somar n vezes, vai dar n vezes sigma 2, esse morre com esse, sigma 2 sobre n. Como é que eu sei se isso aqui é alto ou se é baixo? Bom, vai depender do tamanho da amostra, né? Se o tamanho da amostra é n, esse n aqui é o tamanho da amostra, né? Quantos termos eu tenho nessa soma, ou seja, é o tamanho da amostra. Se o n cresce, então a variância de x barra decresce para zero, concorda? Por quê? Esse sigma 2 é a variância da população. Ele está lá, está fixo, desconhecido, mas é fixo. Né? Tem uma variância lá, sei lá, 10. Esse n é o tamanho da amostra que você colheu. Se você colheu uma amostra de tamanho 1000, a variância vai ficar 10 sobre 1000. Né? Então, quanto maior o tamanho de amostra, mais reduzida fica a variância. Então, essa é uma propriedade boa. É como se esse cara daqui fosse com uma média igual a, sei lá, 2, e esse aqui fosse com n igual a 20. Né? Então, conforme você aumenta o tamanho de amostra, você deixa a distribuição mais concentrada ao redor, né, do verdadeiro valor do parâmetro. Tá bom? Então, eu quero só... Então, agora, com isso, a gente pode fazer um exercício dos grupos, né? Tá? Então, vamos fazer esse exemplo 1. Nesse exemplo 1, eu tenho o seguinte. Eu tenho que o tamanho dos grupos machos adultos num determinado rio se distribui de acordo com essa normal aqui. Então, a minha população, né, se eu definir o x como sendo o tamanho de grupos machos adultos. Tá? Então, o x, esses caras aqui se referem à população, né? Então, minha população, ela é distribuída como uma normal, 3,5 de média, e variância 0,25, que é igual a 1 quarto. Tá? Acho que para facilitar a conta, a gente pode botar 1 quarto. E aí a pergunta é, calcule a probabilidade, então é bem parecido com aquele exercício, só que aqui é mais fácil, porque agora a gente já viu, né, a gente já sabe qual é o resultado, né, que a gente vai usar. Então eu quero calcular o P de x barra, x barra está entre 3 e 4. Tá? P de x barra entre 3 e 4. Numa amostra de tamanho 10. Então, o que acontece? Eu mostrei para vocês aqui que o valor esperado de x barra
é o mesmo valor esperado de x, né? Porque ele é não viesado. Tá? O x barra é não viesado. Não viesado. Então, no caso aqui, a minha média é de 3,5. Bom, e a variância? A variância de x barra, a gente mostrou que é a variância original dividido por n. Então, a gente mostrou que é a variância de x dividida por n. E aqui, então, vai dar o quê? A variância de x é 1/4. Agora, eu quero dividir por n, que é 10. Então, a variância ficou 10 vezes menor. Deu 1/40. Tá? Bom, como eu sei que x é normal, aí vem aquele raciocínio, né? Se x é normal, então o x barra também é normal. Tá? Só a única coisa que eu tenho que descobrir é o valor esperado e a variância. Então, aqui eu vou colocar já a distribuição. Então, aqui o x ele era 3,5, 1/4. Né? Então, o x barra se tornou o quê? Ora, o 3,5 mantém 3,5 e a variância ficou 10 vezes menor, porque 10 é o tamanho da amostra, do que a variância original. Então, foi para 1/40. Tá bom? E aí, agora, eu consigo calcular facilmente quem é essa probabilidade aqui. Então, eu tenho que calcular P de x barra menor do que 4 e maior do que 3. Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser P enorme. Bom, então eu vou começar pelo lado direito, no 4. Né? Qual é a média? A média é 3,5. E a variância? Eu tenho que entrar sempre com a média, com um desvio. Né? Então, eu vou colocar aqui raiz de 1/40. Tá? Menos P enorme. E aqui vai entrar 3,5, que é a média, e o desvio, que é 1/40, que é a raiz de 1/40. Tá bom? Vamos lá olhar aqui no R e ver quanto é que vai dar isso. Então, P enorme. É 4, 3,5, raiz quadrada, 1/40. Ficou faltando subtrair o outro fenômeno. Então, aqui eu vou pegar P enorme de 4 menos P enorme de 3. Então, deu 0,998 alguma coisa, tá? Então, aqui deu 0,998 alguma coisa. Alguma dúvida, pessoal? Um exemplo? Professor, então esse 3 é o valor esperado. Isso, no P9 você botou 3, aí 5, é isso mesmo? Ficou um pouquinho cortado. Pode repetir? Eu acho que eu entendi o que você perguntou, mas é melhor perguntar de novo. Esse 3 da fórmula aí do P9, o 3 e o 4 eles seriam também o valor esperado, isso, né? Esse 3 e o 4? Isso. Eles vêm antes do valor esperado. Então, a ordem é primeiro essa parte, que é o 4, depois o valor esperado e depois a variância. Foi isso que você perguntou? Ou... Isso é porque essa questão do viesado, não é viesado, não é isso? Para achar... o fato do valor esperado do x barra ter sido o mesmo valor esperado do x é porque é não viesado. Tá? Agora, a variância aí é uma outra história, já não tem a ver com viés mais, é uma outra propriedade. Tá?
Então, o viés, ele entra, o fato de ser não viesado, ele está entrando aqui. Quando eu concluo que a média do x barra é a mesma que a média do x. Então, isso aqui é porque o x barra é não viesado, que foi o que a gente mostrou lá anteriormente. Tá? Fez sentido? Fez, mas eu não, fez, assim, eu não consegui entender o 4 e o 3 na frente do menor. Esse aqui? Ah, na frente do P-norme, esses caras aqui? Isso mesmo. Ah, tá, beleza. É porque eu quero calcular essa probabilidade, tá? Então, talvez eu tenha feito rápido demais. O P-norme, ele me retorna coisas do tipo x menor ou igual a x, né? Então, se você olhar aqui, não está igual, né? Porque tem essa outra parte aqui atrapalhando. Então, isso aqui é o que o P-norme retorna. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho x em algum lugar e eu olho para a área antes do x. Tá? Então, no caso, eu quero essa área daqui. Né? Então, eu quero uma área que se parece com isso. Né? Onde o x é 5, não, 5 não, é 4, e o y, não, onde o cara mais à direita é o 4 e o mais à esquerda é o 3. Aí o que acontece? Como é que eu posso usar só a área esquerda para só coisas desse tipo para obter essa área em azul? Eu posso pegar toda essa área aqui de preto, né? Esse cara é o P de x menor ou igual a 4, né? E aí eu subtraio dessa área. Aí o verde vai ficar meio ruim de ver. Deixa eu colocar com esse azul. Deixa eu colocar com vermelho. Então aqui eu tinha 3. Então, essa área é o px menor ou igual a 4, é tudo. Quando eu subtrair a área em vermelho, que é o p de x menor ou igual a 3, né? Aí eu vou me livrar dessa área aqui, ó, né? Então eu tinha a área em preto, menos a área em vermelho, vai dar a área em azul, que é a área que eu quero. Então eu vou ter o seguinte, ó, o p de x está entre 3, x barra está entre 3 e 4, né? Ele vai ser igual ao p de x menor do que 4, que é essa área em preto, menos a área em vermelho. Não é isso? Aí por isso que entrou P norma 4 menos P norma 3. Consegui enxergar, professor. Deu uma perdida, mas eu me enxergar. Ah, beleza. Tá bom, tá bom. Obrigado pela pergunta. Mais alguma questão, pessoal? Mais alguma coisa que vocês não tenham entendido? Não? Tá. Então, aqui tem 3 coisas, na verdade. Quando você me perguntou agora, né, sobre a questão do viés, do 3,5 e tal, na verdade, eu tenho 3 coisas implícitas aí. Eu tenho a primeira delas, 3 resultados implícitos que eu estou usando. Quer dizer, não são tão implícitos assim, mas são 3 resultados. O primeiro deles é x barra tem distribuição normal, né? Quando os xis são normais independentes. Tá? Aqui eu abreviei tudo, tá? Mas vê se faz sentido. Eu estou dizendo x barra tem distribuição normal quando os xis são independentes. São normais independentes. Então, aqui é o caso, né? Os xis são normais, então o x barra tem distribuição normal. A gente já viu esse é um caso particular lá da soma de normais, né? Que a gente já viu em alguma aula aí do passado. Então, esse é o primeiro ponto. Porque o que eu quero é descobrir a distribuição do x barra. Então, eu já descobri a primeira coisa, já descobri que é normal. Segundo ponto, né? Já descobri que é normal, então falta o valor esperado de x barra. O valor esperado de x barra é o μ. E isso aqui, o que justifica isso é o fato de que x barra é não viesado.
é o fato de que x barra não é enviesado. E o 3, a terceira coisa é que a variância de x barra é sigma 2 sobre n. Tá? Então, aqui foi isso, né? Era o sigma 2 dividido por 10, por isso que deu 1 sobre 40, ao invés de ser 1 sobre 4. Tá? Então, são 3 fatos, né? 1, x barra tem distribuição normal. 2, a média do x barra é o mínimo. E 3, a variância do x barra é sigma 2 sobre n. Tá? Então, agora a gente vai ver um caso em que a primeira hipótese falha. Tá? Então, vamos ver o exemplo 2. O exemplo 2, na verdade, é o mesmo do exemplo 1. Só que agora eu estou dizendo para vocês o seguinte, ó, a distribuição de probabilidades é desconhecida. Tá? Então, eu tenho x com distribuição não conheço. Tá? Isso aqui é a vida real. Na vida real, a gente não sabe qual é a distribuição do comprimento dos peixes e não sei o quê. Tá? A gente pode achar ou dizer que é normal, mas a gente não sabe, na verdade. Então, a pergunta é, se eu não conheço a distribuição de x, como eu vou saber qual é a distribuição de x barra? E aí é que entra uma coisa muito importante, né? Porque agora eu não tenho mais essa coisa, né? Quando os x e y são normais independentes. Independentes eles podem até ser, mas não são mais normais. Então, aqui vai entrar uma coisa chamada TCL, que é Teorema Central do Limite, tá? Que é o que a gente vai ver voltando aqui. O que é o Teorema Central do Limite? Então, deixa eu voltar aqui. Ficou faltando falar de uma coisa, né? Do estimador que é consistente. Acabei esquecendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mas é rapidinho. Então, eu vou dizer que o estimador ele é consistente para estimar o θ. A gente estava falando anteriormente que o x barra é não enviesado para θ. Mas também o x barra é consistente para o θ. Eu vou dizer que ele é consistente na estimação de θ se ele se aproximar de θ quando o tamanho de amostra for suficientemente grande. Tá? Então, se você quiser ser formal do ponto de vista matemático, é isso aqui que a gente está olhando. Então, o θ chapéu é consistente se o limite, quando o tamanho da amostra aumenta, do θ chapéu for o θ. Né? Então, vamos pensar, por exemplo, se você estiver jogando um dado, né, e estiver estimando a probabilidade de dar 6 no dado, jogando o dado várias vezes, se você jogar uma vez só e calcular a média, pode ser que a média dê 0, pode ser que a média dê 5, pode ser que dê 3, pode ser que dê 3,3, e você quer estimar a média, você quer estimar qual é a média dos valores dos dados. Né? Nossa média seria os 3,5. Então, se você usar poucas observações, a sua média ela vai estar bem errática, né? Ela pode ser várias coisas diferentes. Você pode sortear um valor, sei lá, um valor 3,1. 3,2 não dá. Você pode sortear um valor 2 ou um valor 1, ou coisas assim. Mas se você jogar o dado várias e várias vezes, essa média ela tende a ser bem mais próxima do 3,5 do que se você jogar só duas. Né? Então, isso que é um estimador consistente. Ele é um estimador que, quanto maior o tamanho da amostra, né, ele vai convergindo para o verdadeiro valor do parâmetro. Tá? Vamos olhar como isso aqui acontece no caso da média amostral. E eu separei aqui alguns exemplos. Né? Lembrando que aqui o que a gente tinha obtido era o seguinte. Eu vou até colocar aqui para deixar separado. Que era, eu tinha o valor esperável de x barra igual ao μ e a variância de x barra igual a sigma 2 sobre n, o que quer dizer que essa variância tende a zero quando n vai para infinito. Então, o que acontece? Aqui eu coloquei as variáveis aleatórias. Então, eu peguei uma amostra de Bernoulli. Então, essa amostra daqui, os xi são ou zeros ou uns, tá? E vai ser 1 com probabilidade 0,2. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui, nessas barrinhas, a PMF de x barra. Se alguém não lembra o que é PMF, ela é a probabilidade de x barra ser igual a um valor x qualquer, para vários valores de x. Aqui eu tenho n igual a 2, segundo a legenda. Aqui eu tenho n igual a 5, n igual a 10, aqui 20
50 e aqui 100. Tá? Então, olha só o que acontece. Aqui, de acordo com a figura, né, eu tenho o seguinte. Como o x barra depende de n, né, porque o x barra ele é definido como x1 mais xn dividido por n, então aqui está a dependência do x barra com n. Está no número de termos da soma e também está no quociente. Então, quando eu olho para a distribuição de probabilidade do x barra, quando x barra é igual a 2, essa distribuição de probabilidade, ela não tem nada a ver com o valor esperado que eu quero estimar. Esse cara aqui é o 0,2, né? E aqui dentro da Bernoulli, qual é a probabilidade de sucesso da Bernoulli? É 0,2. Só que 0,2 também é o valor esperado da Bernoulli. Então, isso aqui é como se eu tivesse uma moeda que fosse desonesta e que a probabilidade de sucesso, ou de cara, sei lá, da moeda, fosse 0,2. Tá? E eu não sei disso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar o dado a moeda várias vezes e calcular a média e ver quanto dá. Se eu for olhar para o comportamento probabilístico da média, olha o que acontece. No início, quando eu pego só a moeda duas vezes e jogo, a distribuição de probabilidades não tem nada a ver com o valor esperado. Se eu aumentar esse tamanho para 5, ele já fica uma coisa mais palatável, né? Já fica uma coisa melhor um pouco. Porque aí o valor mais provável para o x barra passa a ser o 0,2, que era o valor esperado. Mas ainda assim, né? Ainda existe uma grande chance de dar 0, ainda existe uma grande chance de dar 0,4. Tá? Aí eu vou aumentando mais ainda. Quando eu aumento mais, né? Olha o que acontece. Ele vai se tornando cada vez mais concentrada a distribuição de x barra ao redor da média. Quando n igual a 100, é muito provável de eu obter valores bem próximos, né, do verdadeiro valor de P, que é 0,2. Tá? Então fica muito pouco provável observar valores mais distantes do 0,2. Então isso aqui é um retrato da consistência. Tá? Isso aqui tem a ver com... Ele retrata tudo, na verdade. O fato de que o valor esperado é o verdadeiro valor do parâmetro. Então, quem é o valor esperado nessas distribuições aqui? Conforme vai ficando simétrico, o valor esperado é o valor do meio. Né? E ele coincide sempre com o verdadeiro valor do parâmetro. Então, ele está de acordo com essa propriedade. E a variância do x barra? Ela está indo para zero quando n aumenta? Sim. O que é a variância da variável aleatória? É o quão dispersa ela é. Conforme o n aumenta, o que acontece? A distribuição vai ficando cada vez mais concentrada ao redor do verdadeiro valor da média. Né? E aí vamos notar o que acontece no outro exemplo. Agora é muito similar, só que agora o meu xi é Poisson. Como ele é Poisson, a média do Poisson é igual ao valor do parâmetro. Então vai dar 1 na média. Então olha o que acontece. Aqui é de novo n igual a 2, n igual a 5, e assim sucessivamente até n igual a 100. Então, de novo, né, quando o n aumenta, a distribuição vai ficando com a variância cada vez menor, até que aqui ela fica muito concentrada ao redor do 1. E, além disso, né, então a variância vai indo para zero, o valor esperado se mantém sendo o valor do parâmetro. Tá? E aí eu digo, né, que o meu estimador, que é a média amostral, converge para 1, porque, enfim, a probabilidade de ficar muito perto de 1 vai só aumentando. Né? Isso também acontece no caso da variável ser contínua. Né? Aqui as outras duas variáveis eram discretas, então era PMF. Agora aqui é densidade. Então, agora eu estou olhando para a densidade de f de x barra no ponto x. Então, aqui eu tenho exponencial 1. Né? No caso da exponencial 1, o valor esperado de xi ele é 1 sobre o parâmetro. Como o parâmetro aqui deu 1, então vai dar 1 mesmo. Então, o valor esperado é 1. Quando eu for olhar para a média de novo, com n igual a 2, n igual a 5, até n igual a 100. Quando eu aumento o tamanho de amostra, eu vou ficando cada vez mais concentrado ao redor do 1. Tá? Eu não sei se vocês notaram, mas repara como o comportamento muda de uma densidade que era totalmente assimétrica
e essa densidade vai se tornando cada vez mais simétrica, né, ao redor do valor esperado. Tá vendo? Vamos olhar para o outro, para ver. Tá vendo o que é isso que acontece? Aqui ela está bem assimétrica, e à medida que o N aumenta, ela vai se tornando mais e mais simétrica. E aqui também. Aqui, então, nossa, era bem assimétrico. E aí, conforme o N aumenta, a minha distribuição vai ficando cada vez mais simétrica. Então, se você olhar, por exemplo, para esses gráficos aqui, esse ou esse, parece que o x barra tem distribuição normal, não parece? Aqui parece que o x barra tem distribuição normal, aqui também parece, aqui também parece, tá? Talvez até aqui, né, não pareça. Mas no início não, no início não. Então, nota só que, olhando esses gráficos, parece que o x barra tem distribuição aproximadamente normal quando n é grande. Não é isso? Então, ele é aproximadamente normal com qual média? Bom, com a média μ e com a variância σ2 sobre n, que eu já tinha obtido anteriormente. Tá? Então, esse resultado, isso aqui é o que diz o TCL, Teorema Central do Limite. Tá? Ele é central do limite nesse sentido, que ele é central na estatística. Tá? E ele é um teorema limite, porque ele é um teorema que diz respeito a n grande. Tá? Em geral, o limite é de coisas quando n vai a infinito. Aí por isso que tem esse nome, Teorema Central do Limite. Tá? Então, isso é interessante, né? Porque o que acontece? Isso aqui era só blá 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 de coisas que eu já falei com vocês. Então aqui tem enunciado bonitinho. Teorema Central do Limite. Se o n for suficientemente grande, então o x barra terá uma distribuição aproximadamente normal, com média μ e variância σ2 sobre n. Tá? Como eu coloquei para vocês aqui do lado esquerdo. Tá? Então, o teorema central do limite é uma coisa que a gente observa, né, naturalmente, uma coisa que a gente observa pelas figuras, por exemplo, né? Por essas figuras aqui que eu fiz no computador, lá no R, aí ele produziu essas figuras aqui. Então, é uma verificação empírica. A gente não provou nada, até porque a prova desse teorema é muito complicada, foge ao escopo, né, de qualquer curso introdutório de estatística, mas a gente vê empiricamente isso acontecendo. Então, vamos ver lá, vamos voltar, por exemplo, dos grupos, que era aquele exemplo lá do final. Lembra que aqui, né, no exemplo 1, a gente tinha normalidade na população. A população era normal. Agora, aqui, a minha distribuição de probabilidades é desconhecida, mas ela tem a mesma média, 3,5, e a mesma variância, 0,25. Né? Mesma média, mesma variância. Só que não é normal mais. Então, agora eu tenho 100 loops, né? Então, meu n é igual a 100. Vamos olhar o que aconteceu nos gráficos quando o n era igual a 100. Está vendo que era tudo simétrico, tudo parecia ser normal? Então, a gente vai usar esse fato, né, essa aproximação, para poder calcular probabilidades envolvendo o x barra, mesmo quando eu não conheço a distribuição da variável aleatória x. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, nesse caso, o valor esperado de x era 3,5, a variância de x era 0,25, né? E eu quero a probabilidade de x barra estar entre 3,49 e 3,51. Né? Bom, e aí? O que eu faço com essa informação agora? Agora eu sei do TCL, vou colocar aqui no igual embaixo, do TCL eu sei que o x barra tem distribuição aproximadamente normal, porque eu estou supondo que o n igual a 100 é grande o suficiente para usar a aproximação normal. Eu estou supondo que o n igual a 100 é grande. Então, o x barra vai ser normal, com a mesma média, né, que x, então vai ser normal 3,5, e a variância? A variância vai ficar 100 vezes menor.
Então, isso aqui vai dar 1 sobre 400, né? Porque agora o meu n é igual a 100. Tá? Então, nota que mesmo assim, mesmo não sabendo a distribuição, eu ainda assim consigo usar, consigo calcular probabilidades envolvendo x barra. Mesmo não sabendo a distribuição de x, a distribuição de x barra é aproximadamente normal, tá? Aqui é se n é grande. Tá bom? Então, aqui é o mesmo raciocínio, né? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar P enorme de 3,51, aqui tem que ser ponto, a média 3,5, e o desvio é raiz de 1 sobre 400, que vai dar 1 sobre 20. Tá? Eu já fiz a conta aqui direto. Menos P enorme de 3,49, 3,5, que é a média, variância 1 sobre 20, tá? Porque esse 1 sobre 20 é igual a raiz de 1 sobre 400, que é a raiz da variância de x, tá? Então, vamos lá, calcular no R. Aqui eu vou botar a raiz de 1 sobre 400, porque eu quero aproveitar o comando para escrever menos. Então, vai dar 3,51 menos 3,49. Então, foi igual a 0,15851. Tá? Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida nesse exercício, nesse exemplo 2? Alguém quer que eu repita alguma passagem? Deu para entender? Tá? Eu acho que sim, professor. Eu acho que isso é uma repetitiva, mas para fixar mesmo, porque é bem difícil. Tá. Tem muita informação, eu acho. Mas a gente, agora no finalzinho, eu vou fazer mais um exercício que não está aqui com vocês, que vai vir na lista, então eu acho que vai facilitar. Mas eu acho que tinha alguém fazendo alguma pergunta aí no fundo que eu não consegui ouvir. Eu acho que eu não entendi um sobre 20. Esse aqui, sobre 20? Acho que eu não sei de onde saiu sobre 20. Ah, tá. Então, saiu daqui, ó. Eu peguei essa parte aqui, vou passar para cá para baixo. Isso aqui tudo bem? Essa parte? Sim, sim. Né? Aí eu fiz o seguinte, então esse número aqui quer dizer o quê? Quer dizer que a variância de x barra é 0,25 sobre 100, não é isso? Então, 1 sobre 25 é 1 sobre 4, né? Dividido por 100. Então, 1 sobre 4 sobre 100 vai dar 1 sobre 400. Isso é variância. Só que para eu pedir no R, isso é por causa do R, tá? Que eu tenho que fazer isso. O R, ele não aceita variância, né? Ele só aceita o desvio. Então, o desvio padrão de x barra, para eu poder usar o P-norm, eu tenho que entrar com desvio. Então, o desvio padrão é a raiz da variância. Isso aqui vai dar a raiz de 1 sobre 400. Tá? Que vai me dar 1 sobre 20. Aí, por isso que veio 1 sobre 20, tá? E se você multiplicar 1 sobre 20 vezes 1 sobre 20, vai dar 1 sobre 400, né? Tá. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, então eu só quero fazer uma dúvida, uma parte, um exercício aqui com vocês, para a gente fechar a aula. Posso salvar aqui? Posso. Eu só quero preparar
separar um exercício, porque eu achei esse exercício bem complicado. Então, quer dizer, bem complicado. Eu achei ele bem complicado, assim, tipo, não tendo visto antes. Então, eu quero fazer com vocês. Isso aqui é uma coisa que vai vir lá na frente, né, lá na lista. Uma outra lista, não precisa ser essa próxima. Acho que vai vir já na lista 3, se eu não me engano. Não, na lista 4, se não me engano. Então, deixa eu colocar aqui para a esquerda. Então, você tem, vou voltar aqui na questão anterior. A questão 7.5, ela diz que eu quero fazer a 7.6 com vocês. Mas aí ela usa o dado da 7.5. Eu só vou fazer o item A, e é só para mostrar uma coisa. Então, tem o seguinte, eu tenho a distribuição do nível de colesterol sérico para todos os homens de 20 a 74 anos de idade, morando no Brasil, supondo agora que você desconhece a média que é Mi e o desvio padrão seja sigma 46 sobre 100 ml. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui uma população X, tal que X tem distribuição que eu desconheço, o valor esperado de X é Mi, que eu também desconheço, e a variância de X por um binário eu conheço, tá? Isso aqui é só porque é um exercício, então na vida real a gente nunca sabe. A variância é de 46 ao quadrado, porque o desvio é 46, tá bom? E aí a questão 7.6 pergunta o seguinte, né? Sob as mesmas condições da questão 7.5, então sabendo isso aqui, né, determine o tamanho de amostra para que com 95% de chance o valor estimado para a média populacional esteja a uma distância de, aí aqui deveria vir, no máximo, 10 do valor verdadeiro. Tá? Então, vamos traduzir o que isso aqui quer dizer. Ele quer saber o tamanho de amostra, então ele quer achar qual o valor de N, tá? Tal que, com 95% de chances, ou seja, 95% é a probabilidade, que está falando de chances, né? Então 95% de probabilidade de alguma coisa. Então, do quê? Do valor estimado para a média populacional, que é o Mi, né? Esteja a uma distância de no máximo 10 do valor verdadeiro. Ou seja, a distância entre o estimador, vê se não é isso, a distância entre o estimador e a sua média, ou seja, a distância entre o estimador e o que ele quer estimar tem que ser menor do que 10. Tá? Leia essa frase aqui e vê se não parece isso. Aqui ficou faltando colocar a distância de no máximo, é porque eu ainda estou escrevendo a lista. A distância de no máximo 10 mg por 100 ml. Tá? Então, né, essa probabilidade de 0,95 é do valor estimado para a média, que é o x barra, está a uma distância de 10 mg do valor verdadeiro. Então, o valor verdadeiro é Mi, que eu quero estimar. Aqui está o estimador. A distância entre eles tem que ser menor do que 10. Tá? Para vocês, é confortável essa noção de dizer a distância de dois números menor do que um outro número é o módulo da diferença? Não sei, para mim é... Não? Tá, vamos ver isso. Então, se eu tenho um valor aqui que é Mi menos, acho que é x barra menos Mi, eu tenho, aqui tem o Mi, né, na reta. Então, quais são os pontos cuja distância é menor do que 10 de Mi, né? São esses pontos aqui, né, que estão em Mi mais 10 e Mi menos 10, não é isso? Então, qualquer ponto que eu jogar aqui, por exemplo, x barra, indo desse ponto até esse ponto, vai se distanciar de Mi menos do que 10 unidades, concorda? Tá? Sim. Porque isso aqui é Mi menos 10, então daqui para cá tem 10, daqui para cá tem 10. Aí vamos escrever o que quer dizer isso. Né? Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que o x barra está entre Mi menos 10 e Mi mais 10. Né?
Eu posso trabalhar com a probabilidade, ao invés de trabalhar assim, eu posso trabalhar assim, já direto, como eu escrevi agora. Tudo bem? Agora, por que do módulo? A gente não precisa do módulo. Se você já se sente confortável com essa passagem aqui, né, se essa faz mais sentido, beleza, eu não preciso correr atrás de explicar do módulo. Mas eu vou explicar mesmo assim, porque isso aqui vai aparecer muito. Essa questão de distância, né, lá na frente. A distância entre dois números A e B é o módulo de A menos B, tá? Sempre. Então, é bom até anotar isso, porque vai aparecer várias vezes lá na frente. Aí, vamos ver por que dá isso, né? Eu parei nessa parte. Tá? Então, até aqui tudo bem? Isso aqui está fazendo sentido? Se o x barra estiver entre esses dois valores, a distância entre o x barra e mi é menor do que 10. Tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair mi em todos os lados da desigualdade. Então, vai dar menos 10, porque aqui o menos mi comigo cortou. Aqui vai ficar x barra menos mi. E aqui vai ficar mi menos mi zero, né? Então 10. Então ficou x menos mi entre menos 10 e 10. Esse cara aqui é um número, né? Então a gente tem que, quando o número está entre menos 10 e 10, é porque o módulo dele é menor do que 10. Tá? Então é a mesma coisa. Se você tem um número entre menos 10 e 10, né, qualquer número aqui, sei lá, então o módulo do número vai ser menor do que 10. Porque o módulo de um número é exatamente a distância do número para o zero. Por exemplo, o módulo de menos 7 é 7. O módulo de 7 é 7. Então você pode ver como o módulo como sendo a distância do número até o zero. Então por isso que, né, x barra menos mi entre menos 10 e 10 é a mesma coisa que o módulo de x barra menos mi ser menor do que 10. Tudo bem? Então, o que eu quero é isso aqui. Eu quero calcular o n tal que 0,95 é essa probabilidade daqui. Tá? Tá claro que tem que ser isso, né? 0,95 igual a p de x barra maior do que mi menos 10 e menor que mi mais 10. Isso é para que a distância entre x barra e mi seja menor do que 10. Como ele está falando aqui. E aí, de novo, né, aí eu estou com aquela questão, tá, como é que eu vou calcular isso? Como é que eu vou obter o n tal que isso aqui fica sendo satisfeito? Eu nem consigo usar p-norm aqui, porque aparece o mi. Então, toda vez que você não conseguir usar p-norm para resolver, é porque tem que padronizar. Tá? Então, vou anotar aqui, ó, qual é a distribuição de x barra. Pelo TCL, a gente viu que o x barra é aproximadamente normal se o n for grande. Então, aqui vai dar x barra aproximadamente normal. Qual é a média? Bom, a média é o mi, a gente já viu que a variância é sigma 2 sobre n. Então, o que eu quero fazer aqui é padronizar, para que no meio eu fique com uma distribuição que é normal 0,1. E essa eu consigo procurar com p-norm. Essa aqui eu não consigo, porque eu não conheço o mi. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar p de... Para padronizar isso aqui, vai ter que aparecer x barra menos mi, então vou subtrair mi dos três lados. Vai dar menos 10, menor que x barra menos mi, menor do que 10. Então isso aqui vai dar p de, tá? Só subtrair mi. Daqui cortou, e aqui ficou x barra menos mi. Agora eu vou dividir pelo desvio padrão. De quem? De x barra, não de x. Então, tem que dividir por raiz de sigma 2 sobre n. Tá? Menor do que x barra menos mi sobre raiz de sigma 2 sobre n, menor do que 10 sobre raiz de sigma 2 sobre n. Tá? Fez sentido essa padronização aqui? Porque a padronização é o quê? É a variável aleatória menos a média dividido pelo desvio. Né?
A gente usou pouco padronização porque a gente fazia tudo no R. Mas quem usa tabela para calcular a probabilidade faz coisas desse tipo direto. Só que antes a gente fazia x menos mi sobre sigma. Isso era a padronização. Z. Só que a padronização ela tem que ser feita de acordo com a variável. Se a minha variável for x barra, eu tenho que colocar aqui o valor esperado de x barra. Né? E aqui, como a variável era x, eu colocava o desvio de x. Agora vai ter que entrar o desvio de x barra. Então vai entrar a raiz de 2 sobre n. Raiz de sigma 2 sobre n. Tá? Então isso aqui que justifica essa parte. Então isso é n, é z. Aqui eu vou arrastar isso para o lado, para não atrapalhar. Então, eu obtive o seguinte, P menos 10. Aqui eu vou fazer já a multiplicação por raiz de n em cima e embaixo, então vai ficar raiz de n dividido raiz de sigma 2 da sigma. Né? Z, 10, raiz de n, raiz de sigma 2 da sigma. Né? Pronto, cheguei nisso aqui. Ah, beleza. O sigma eu conheço, é 46, tá? A variância de x é o sigma 2. Então, o sigma é 46, então aqui vai dar P menos 10 raiz de n sobre 46, Z, 10 raiz de n sobre 46. Agora eu já coloquei tudo que, né, que eu desconheço. Falta só o n, né? E é o n que a questão pede. Quem é o n? Tal que essa distância, a probabilidade de x barra a essa distância de μ é 0,95. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o que é enorme, né? Porque eu tenho a probabilidade e eu quero um quantio, digamos assim. Né? Aí, como é que eu faço para achar o quantio? Vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer um desenho. Então, aqui está a média 0. Nota que eu quero a probabilidade do z estar entre dois valores. Esse e esse. Então, aqui vai aparecer o primeiro valor. E aqui vai aparecer o segundo. Raiz de 1 sobre 46. Aqui tem menos na frente. Tá? Nota que como os números são iguais e tem um menos aqui na esquerda, então é totalmente simétrico. Né? Essa parte é igual a essa parte. Tá? Então, ver se eu posso fazer o seguinte raciocínio. Aqui eu teria essa área, vou até fazer com verde, e eu tenho essa área com azul. Tá? Então, essa área do azul mais o verde vai ser 0,95. A soma dessas duas áreas. Né? Eu quero usar o P enorme. Se eu quero usar o P enorme, eu não posso estar com área assim, né? Eu tenho que estar com área assim. Não é isso? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual é essa parte aqui que está faltando, para poder completar. Né? É isso? Bom, então, eu posso descobrir facilmente qual que é essa área, né? Porque a área em azul, ela é quanto? Ela é 0,95 dividido por 2. E a área em verde também. Tudo bem, essa parte de dividir por 2? Porque é simétrico, né? Então, essa parte tem que medir o mesmo que essa, em termos de área. Então, essa aqui em azul mede 0,95 dividido por 2, que vai dar 0,475, né? Então, deu isso aqui, 0,475 igual a esse valor. Ah, então beleza, agora eu já consigo compor a minha probabilidade total à esquerda.
Basta pegar essa parte toda aqui, que é 0,5. Basta pegar essa área aqui, que é 0,5, e somar com a área azul. Então, 0,5 mais a área em azul, 0,475. Isso aqui dá 0,975. Tá? Então, beleza. Tudo isso aqui foi para descobrir que nessa curva da normal, 0,975 é igual à probabilidade de Z ser menor do que 10 raiz de n sobre 46. Tá? Vê se não é isso. Agora que eu somei essa área toda em vermelho com a área em azul, essa área equivale à probabilidade do Z ser menor do que esse valor aqui. Isso é melhor do que essa probabilidade que eu tinha, né? Essa probabilidade que eu tinha era 0,95, mas ela tinha duas coisas variando aqui, dependendo do ângulo. Isso daí eu não conseguia resolver só com um Q-norma. Esse aqui é mais fácil de resolver, porque agora isso aqui é o quê? Se eu chamar isso que está na direita de Q, é exatamente uma situação de Q-norma, né, de contínuo, porque eu tenho 0,975 igual a P de Z menor do que Q. Né? Então, Q é igual a Q-norma 0,975. Então, venho aqui. Q-norma 0,975, que vai dar 1,9599. Tá? E agora, finalmente, isso vai acabar. Por quê? Porque o Q é tudo isso, né? É 10 raiz de n sobre 46. Aí agora eu consigo fazer, né? Agora, para eu achar o valor de n que satisfaz essa igualdade aqui, que é inteiramente equivalente a essa outra igualdade aqui, que era a que eu tinha no início, satisfaz essa igualdade. Então, eu tenho raiz de n igual a 46 vezes, passando esse cara para cá, 1,9599 dividido por 10, né? Ou seja, 46 vezes 0,19599. Se a raiz é isso, então o número é isso ao quadrado. Tá? Ufa, aí agora terminou. 46 vezes 0,19599. Tudo isso ao quadrado. Então, esse é o meu tamanho de amostra ainda. Tá? Deu 81 e alguma coisa, 0,27. Como esse n é tamanho de amostra, então eu devo tomar uma amostra de tamanho 82, tá? Eu não consigo tomar amostra de tamanho fracionário, né? De tamanho 82, tá bom? Ufa, acabou demorando bem mais do que eu esperava para fazer essa parte. Mas que bom, deu para fazer com vocês agora, porque fazer isso sozinho, né, sem quebrando a cabeça, ia levar muito tempo para fazer. Então já aproveito e faço de uma vez. Tá? Para que esse exercício? Parece que é tipo um exercício maluco para fazer várias contas e somar, ficar fazendo desenho com curva de normal. Mas na verdade não. Na verdade isso aqui é uma coisa útil na prática, porque o que você está fazendo é procurando um tamanho de amostra n de tal forma que a distância entre a média amostral e a média que você quer estimar é pequena, né? É menor do que um certo valor que você quer a princípio. Tá?
Isso é muito comum, porque quando você vai fazer um experimento, você tem que calcular coisas desse tipo, você tem que se resguardar de alguma forma. E o que é se resguardar? É você reconhecer que está estimando uma média populacional com uma média amostral, reconhecer que tem uma probabilidade da distância entre essas duas quantidades ser alta, né? Existe uma probabilidade da distância ser alta, mas você quer que a probabilidade da distância ser pequena seja bem grande, né? Então, para isso, você escolhe o N de forma apropriada. Então, esse exercício de dimensionamento da amostra é um exercício complicado, mas é uma coisa que, na prática, aparece muito. As pessoas usam dimensionamento de amostra para saber quantas amostras elas têm que colher de tal forma que a incerteza na estimação, ou seja, a distância, né, entre o que ela está estimando e o que ela quer, entre o que ela calculou na amostra e o que ela está estimando, seja pequeno. Tá? Bom, pessoal, é isso. Eu agora queria terminar, porque já faltam 20 minutos. Qualquer coisa, não sei, ficou alguma dúvida nesse exemplo? Acho que acabou correndo, sei lá. Mas se tiver ficado, eu posso tirar a dúvida. Né? É como entrar lento e desespero lento continuamente. Pois é, não, na prova eu não passaria nunca algo assim. Eu só passaria assim se eu desse a fórmula, porque tem uma fórmula para isso, tá? Tem uma fórmula que vale para todo... Aqui eu entrei com 10, 0,95 e o desvio. Então tem uma fórmula que é geral, que você entra com sigma 2, entra com um D aqui e entra com um Pzinho aqui, e ele te cospe um tamanho amostral, né, que é o tamanho amostral ótimo. E a conta que você faz é essa. Então, assim, a única chance disso aí aparecer é se eu der a fórmula direta para vocês, entendeu? Mas eu não vou fazer isso, porque é muita conta e é muito chato. E na vida real, quando vocês têm que fazer isso, vocês procurem um estatístico para fazer, por favor, porque senão é grande chance de vocês pegarem um tamanho de amostra que é muito pequeno e acabar não dando resultados muito significativos. Mas a questão é essa, vocês saberem que existe um procedimento que faz, que controla, né, incerteza de estimação através de aumento do tamanho de amostra. Tá? E aí, vocês já sabendo isso aqui, né, depois vai ficar gravado, então dá uma olhada no vídeo, em qualquer coisa, e aí quando chegar a hora de fazer a lista, é só reproduzir o mesmo argumento que eu fiz aqui. Tá bom? Bom, é isso, pessoal. O 4.6 ficou faltando. Eu posso fazer o 4.6 e mandar para vocês depois colocar no YouTube? Eu acho que é melhor do que fazer agora. Porque a gente já deve estar morrendo de fome aí. Eu pelo menos estou. Aí eu olho aqui com calma e mando para vocês. Vou ver o que é. Pois é, ainda mais que tem muita coisa para ver. Eu vou fazer e aí mando para vocês, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Um abraço aí e a gente se vê, a gente vai se falando e se vê na semana que vem. Quem não colocou, pode entregar no dia 12, dia 12 é terça-feira? Terça-feira, dia 12, pode entregar. Tá? E aí, quem não colocou ainda, coloca os comentários lá no Classroom, que aí já vai me facilitar na hora de corrigir. Eu vou fazer isso no fim de semana. Corrigir a lista 1 para ficar livre e na semana que vem corrigir a lista 2, tá bom? Bom, é isso então, pessoal. Um abraço. Boa noite aí e bom fim de semana para todo mundo. Professor. Oi. Só uma ideia que me ocorreu é porque eu estou um pouco preocupada com a questão da prova. E aí eu queria saber se você... Porque a gente tinha conversado, eu acho, na última aula, ano passado, no caso, que a gente teve, você falou por alto mais ou menos. Aham.